da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Após os relatos de Madre Conceição, a jovem viúva começou a chorar em silêncio, mas a respeitável amiga ponderou com solicitude: "Não te desesperes. Jesus não está pobre de misericórdia. Faz o possível para aliciar algum homem de mérito que propugne os teus direitos. Estou certa de que o céu nos oferecerá os meios preciosos." Madalena Villamil despediu-se com palavras de sincero reconhecimento, mas não pôde disfarçar o desânimo quase invencível. Ao vencer a distância que a separava do teto humilde, sentia que as pernas tornavam-se mais trôpegas. Mesmo assim, quis socorrer-se das autoridades civis ou religiosas, mas a falta de dinheiro amortecia-lhe os impulsos. Os juízes de um e de outro lado não trabalhavam de graça, os processos não se movimentavam sem as molas reais. Alcione seguia-lhe os passos muito admirada das suas lágrimas e do seu mutismo. Conduzida pela mão, a delicada criança parecia ansiosa por uma oportunidade que lhe permitisse confortar o espírito materno. Assim que atravessavam as muralhas, já no caminho empedrado, de regresso ao lar, perguntou com a sua curiosidade infantil: "A senhora não disse que íamos a outra casa?" "Não é possível, minha filha." "Mas por que, mamãe?" "Não temos a chave de ouro com que poderíamos abrir a porta", concluía Madalena, como a falar consigo mesma. E passou o resto do dia mergulhada em dolorosas cismas. Via-se na imaginação atirada no vórtice do destino. O santo ofício tudo lhe arrancaria, tudo. A granja, a pequena menina, cultivada com tantos sacrifícios, seriam arrebatada por verdugos cruéis. Mas, quando meditava, na eventualidade da separação da filha, profunda revolta dominava-lhe o coração. Seria a derradeira prova de sua dedicação maternal, porque a morte, indubitavelmente, viria nesse instante enregelhar-se as veias. Enquanto Dolores trabalhava no quintal, intrigada com o pranto copioso da ama, Alcione permanecia no aposento materno, procurando confortar Madalena com as suas observações piedosas, embora infantis. O crepúsculo desceu e, pesadamente, à noite, João de Deus reapareceu. Depois de se informar do resultado da visita ao convento de São José, falou à desolada senhora, deixando-lhe entrever novas esperanças. "Dona Madalena, reconheço um padre que talvez nos possa valer." "Quem é?" indagou ansiosamente a interpelada. "É o padre Damiano, que oficia na igreja de São Vicente. Ele tem sido meu amigo nas ocasiões difíceis. É bem possível que resolva satisfatoriamente o caso. Se a senhora quiser, chamá-lo-ei ainda hoje mesmo, porque Dom Alfonso deverá vir aqui amanhã, depois do meio-dia, para lhe dar conhecimento do odioso mandato." "Oh, sim!" exclamou reconhecida. "Vai sem demora, conversarei com esse homem de Deus." O rapaz saiu e, quando o relógio marcava 9 horas, regressava em companhia do eclesiástico, recebido por Madalena com inequívocas demonstrações de reconhecimento e apreço. Padre Damiano era homem dos seus 50 anos, e pela expressão do olhar, como pelas cãs prematuras, dava conta de sua penosa luta. Em breves instantes estabelecera-se entre ele e os presentes os laços cariciosos da intimidade e da simpatia. Ouviu com atenção os informes da viúva Davenport, entendendo-lhe as razões afetuosas como se ouvisse uma filha. A narrativa dos seus sofrimentos infundia-lhe respeito paternal. Em breve, trocavam impressões e já pareciam velhos conhecidos. Também estivera em Paris por ocasião da varíola em 1663. E, por sinal, também sofrera enfermidade dolorosa num estabelecimento religioso. Madalena Villamil estava igualmente satisfeita. A palavra do interlocutor parecia-lhe de um amigo sincero, que tardara a aparecer. Historiando os incidentes da sua viuvez, o padre prestou maior atenção ao caso e sentenciou: "É muito estranhável que a senhora tenha lutado com tão infausto destino, mediante uma simples notícia.
Nunca recebeu informações mais positivas da América? Nunca, ela disse. Também, continuou, é preciso considerar a soledade em que ficou lá na França. A morte dos pais, a enfermidade rebelde, a necessidade imperiosa de atender a recém-nascida. Sim, explicou Madalena, agradecida ao seu afetuoso interesse. Mas não renuncio ao meu velho ideal de uma excursão à colônia do norte. Não desejo morrer sem obter as últimas notícias de Cirilo. O religioso fez um sinal de aprovação e acentuou. Sempre acalentei o desejo de compartilhar dos trabalhos missionários na América. E, se algum dia o conseguir, ofereço-me a levá-la com a sua filhinha. Madalena Villamil agradeceu com um grande sorriso. A palestra prosseguiu animadamente até a hora avançada determinada às despedidas. Padre Damiano referiu-se à sua disposição sincera de enfrentar a ousadia criminosa dos Estigarríbias e prometeu que ali estaria no dia seguinte às 12 horas. E como a viúva quisesse reiterar os agradecimentos, muito comovida, ele a interrompeu dizendo: não se dê ao trabalho de manifestar gratidão. Nesse mundo, somos devedores uns dos outros e, neste momento, tenho a impressão de estar resgatando uma dívida. E retirou-se acompanhado por João de Deus, enquanto a pobre senhora experimentou um grande alívio e desafogo à mente atormentada. No dia seguinte, à hora aprazada, o eclesiástico franqueava a porta e aguardava os acontecimentos. Nas primeiras horas da tarde, Dom Alfonso Estigarribia aproximou-se acompanhado por seus homens, a fim de imprimir certo aparato ao feito. Notando a presença de um sacerdote na casa suposta indefesa, não pôde esconder o desapontamento. Mas Damiano, querendo conhecer todo o ardil da encenação cruel, tomou atitude humilde, fez um gesto de extremo desinteresse pela causa e exclamou após a primeira saudação: entrai, meus filhos. Viva Deus e abençoado seja o nosso Santo Padre. Encorajados com semelhante acolhida, Dom Alfonso e os asseclas cobraram alento e passaram a ler o torpe mandato com ares de triunfo. O filho de Dom Diego fez a leitura solene, pausada, enquanto Madalena e Dolores ouviram a sentença, exclusivamente e excessivamente pálidas. Terminada a intimação, o moço Estigarribia passou a explicar que a granja deveria ser desocupada dentro de 3 dias, e que, havendo ali uma criança mestiça, trazida por Antero de Oviedo, competia ao Santo Ofício decidir do seu destino, pelo que exigia a sua entrega imediata. De posse de todos os fios da perversa meada, Padre Damiano fechou o semblante e declarou com enérgica serenidade: conhecemos a força do tribunal que assim ordena, mas somos obrigados a declarar que existe lamentável engano a corrigir. A Inquisição terá movido e terá motivos para condenar nosso parente Antero de Oviedo, coisa que não pretendemos discutir. Consideramos, porém, que a sentença de confisco já foi executada com a ocupação de suas casas em Ávila e de outras propriedades em Madrid. Julgamos ainda que isso não bastasse, o condenado já pagou duramente as suas faltas com a morte. Dom Alfonso ficou lívido. A que engano vos referis? Indagou. Esta chácara não pertencia ao réu. As provas, acudiu o chefe da expedição contrafeito. A um gesto do religioso, Madalena Villamil trouxe o documento da doação firmado pelo extinto. Mas evidentemente, exclamou Dom Alfonso, esta declaração não tem efeito legal. É simples transação entre parentes. O sangue é o mesmo. Julgais então, continuou Damiano, que as pessoas honestas possam responder por delitos dos irmãos consanguíneos? Jesus era o Salvador e não impediu que Judas aparecesse na reduzida família dos seus discípulos. Ante a inesperada opugnação, o filho de Dom Diego mordeu os lábios encolerizado. Deveis saber que a condenação do Santo Ofício engloba a parentela. Não ignoro, explicou o padre, que o Santo Ofício muito cruelmente persegue o condenado na pessoa dos descendentes, mas nós não somos da estirpe de Antero de Oviedo. Incapaz de rebater os argumentos do interlocutor, o chefe da diligência acentuou: consultaremos o bispo Dom Leôncio Molina.
Compreendendo que o rapaz aludia ao parente cheio de influência política, Damiano acrescentou: E nós indagaremos a razão pela qual a família Estigarribia anda requisitando crianças livres nas cidades independentes da Espanha. A corte nos informará quanto a isso. O vizinho fez menção de retirar-se com os companheiros, mas antes de o fazer, o sacerdote concluiu: Dom Alfonso, voltai na paz de Jesus. Esta casa está disposta a viver cristamente na vossa vizinhança, mas não esqueçais que tendes uma alma para prestar contas a Deus. A expedição partia cabisbaixa, enquanto Madalena se retirava para o interior e beijava o crucifixo que sua mãe lhe havia dado, agradecendo a Jesus aquelas inefáveis consolações.